Opa, sou eu de novo, Schumacher. Eu voltei agora com um assunto novo. Eu vou fazer o vídeo sobre a primeira prova, como vocês podem se preparar bem para ela, o que vocês podem estudar. Eu vou dar algumas dicas também e vou falar sobre coisas essenciais que vocês precisam aprender sobre o conteúdo da prova em si. Ah, mas qual vai ser o conteúdo da prova, Schumacher? O conteúdo da primeira prova dele é bem básico, vocês conseguem assim. Se vocês fizerem uma lista, eu chuto que uma lista de 30 exercícios bem bons assim do BreakCrowd, vocês conseguem passar de boa nessa prova. As próximas vai dar uma complicada, vocês vão ter que fazer muito mais exercício. Para essa primeira, é bem pegar o jeito de como é a matéria, de como funciona. Então, com uma boa lista de exercícios, sim, você prestando atenção, aprendendo com o que você está fazendo, você vai estar bem. O conteúdo da primeira prova geralmente aborda 20 FSKF, isso aí você vai ter que saber até o final do semestre, basicamente, mas vai ter questões bem básicas só de você printar duas coisas na tela. Ele vai abordar tipos de variáveis. Outra coisa que ele vai cobrar, if, que são estruturas condicionais. Eu vou ensinar para você como usar if, como usar if else, como usar else. O plano aqui é fazer todos os exercícios do simulado do semestre passado. Eu vou passar por cada um. Nos exercícios que tiver alguma pegadinha, eu vou falar para vocês. Vou dar uma aula no whiteboard também, desenhando para vocês, explicando esse negócio do inteiro, do long long. Também tem para o float, que é o float, o double e o long double. No material de vocês, fala que cobraria laços de repetição na primeira prova, cobraria for while. Na minha prova não cobrou, então eu não vou mostrar nesse vídeo. Mas vão me avisando aí no WhatsApp, em qualquer lugar, meio de contato de vocês. Se o João falar que vai cobrar na primeira prova laços, me avisem que eu faço outro vídeo específico só para laço. Esse aqui vai ser nos conformes do semestre passado, que provavelmente vai ser a mesma coisa. Mas se ele cobrar, por favor, me avise que eu faço um videozinho para vocês explicando o laço também, tá? Outra coisa, o João, ele deixa a gente codar tanto em C quanto em C++, tanto no simulado quanto nas provas. C é uma linguagem mais antiga, de 1999, né, a última versão. C++ já é uma linguagem, é uma evolução de C, com vários outros recursos. O que eu falei no vídeo passado, acabou que eu não falei naquele vídeo, eu vou falar aqui que aqui é realmente quem vai estudar para a matéria. Apesar de o João deixar liberado para vocês usarem C++, a minha dica para vocês é foca em C e foca nos comandos de C. Porque se você pensar um pouquinho no futuro, por exemplo, quando você for fazer algoritmos 2, quando você for fazer estrutura de dados, todas essas matérias para frente que usarem C, algoritmos 2, você vai ter que mexer com memória. C++ já faz isso automaticamente para você na maior parte dos comandos. Como você vai fazer isso em C++? Por isso, em algoritmos 2, estrutura de dados, você tem que usar C, não tem opção. Aí vem a dica para vocês. Tenta codar em C, não vai para C++, porque se você se acostumar com C++, no próximo semestre você vai ter que reacostumar com comandos totalmente diferentes. Assim, não muda tudo, mas você vai perder um tempo ali se acostumando com outra linguagem. Vocês são livres ainda para codar na linguagem que vocês quiserem. Ele deixou C e C++, mas aqui é uma dica minha pessoal, que eu vi várias pessoas já na minha sala, por exemplo, de Alg 2, tendo problemas porque estava codando em C++ e agora tem que aprender C. Aí o cara teve que gastar uma semana a mais para aprender os comandos de C, porque só tinha codado em C++ o semestre passado inteiro. De avisos era isso. Por favor, me avisem se ele for cobrar for. Agora a gente vai para os exercícios. Eu vou fazer todos em ordem. Vou tentar colocar em ordem de dificuldade, do mais fácil para o mais difícil. E vai ter um mais grandinho sobre estrutura condicional de if-else, que é um das lâmpadas, que eu vou ensinar alguns truques para vocês e explicar um pouquinho mais da estrutura condicional if para vocês. Bom, voltei. Agora a gente vai para os exercícios. Eu queria fazer os passos como se a gente tivesse no dia da prova no Linux. Eu sei que vocês ainda não têm acesso ao site, por isso que eu falei que o simulado é tão importante, porque quando ele abrir, o site do simulado vai ser o Boca, né, que é o sistema de maratonas. Ele vai ser o mesmo pro dia da prova. Então, por isso que é importante vocês treinarem e se adaptarem ao site. Porque se você não se adaptou na sua casa, no dia da prova não vai ser o dia que você vai se adaptar lá, não. O site já começou, ele já liberou os exercícios, vocês vão ter que ir lá no site, baixar o PDF. Beleza, o que eu costumava fazer? Baixar o PDF conforme eu ia fazendo as questões, para não ficar muito confuso. Vocês vão querer ter uma pasta na área de trabalho, pode nomear de qualquer coisa, sei lá, prova. Aí vocês vão querer colocar seu VS Code aqui dentro. Então aqui no VS, para ficar mais fácil, porque no site vocês não vão
mandar que nem é no bcrowd, vocês vão dar um Ctrl A no código e dar um Ctrl V lá no dentro do bcrowd. Vocês vão ter que mandar o arquivo do código. Então é muito importante estar organizado para quando vocês forem mandar para o site. Aqui vocês vão querer abrir a pasta que vocês criaram, beleza. Primeira coisa que vocês vão querer ter no dia de prova. Isso não vai ser tão importante agora na primeira prova, mas para a segunda e para a terceira vai ser muito importante. Vocês vão querer ter um arquivo aqui. Eu sugiro que comece com um para ele ficar em cima da lista e não precisa ter extensão nenhuma, simplesmente um. E aqui você vai digitar o seu cabeçalho que você vai colar em todos os outros. Como vão ser vários exercícios, você ficar digitando hashtag, include, stdio.h, intmain toda vez, você vai perder bastante tempo. Então aqui você já faz o cabeçalho que você vai usar, include, stdio.h, intmain, pronto. Nessa primeira prova, vocês vão ter basicamente isso aqui para copiar, né? Do semestre, vocês vão estar com mais de 5 bibliotecas aqui. Vai ter CMF, vão ter, por exemplo, string.h, vocês vão ter que usar. Vocês vão ter que usar bastante biblioteca para ajudar vocês a fazer os exercícios. Por enquanto, só stdio.h. Vocês criam esse cabeçalho e deixa aqui. Não precisa colocar a extensão, só o cabeçalho mesmo. O cabeçalho é muito importante porque vocês vão ganhar muito tempo na prova por poder só copiar e colar ele, basicamente. O que você teria que digitar 5, 6, 7 vezes ao longo da prova. Ainda mais quando vocês tiverem várias bibliotecas, isso vai ajudar bastante. Aqui nos exercícios, geralmente o primeiro exercício é o mais fácil da prova, em todas isso, tá? Então vocês podem começar pelo primeiro, sem segredo. Esse aqui, por exemplo, ele vai te explicar. Na prova vai ser do mesmo jeito, tá? Vai ser um PDF e especificamente no primeiro, ele vai ter uma explicação aqui de como você deve compilar, como você deve executar. Tá, desce tudo, o que a gente quer tá aqui no problema. A primeira coisa que você quer bater o olho no PDF é na entrada e na saída. Aqui na entrada ele especifica que não vai ter nenhuma entrada e a saída vai ter que ser 2 linhas. Aqui eu já consegui pegar o que o exercício quer de mim, só olhando a entrada e a saída. Na maior parte dos exercícios, vocês vão conseguir pegar só pela entrada e pela saída. Se você não pegou de primeira, aqui vai ter um breve resumo do que ele quer que você faça aqui em cima. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ler a entrada, a saída. Pegou o exercício? Beleza, já começa a fazer. Não pegou? Lê o resumo do exercício aqui em cima. Provavelmente deve ter alguma coisa, que ele quer que coloque o dobro lá no meio e você não viu. Vai estar escrito aqui em cima, você vai pegar depois. Primeiro exercício, basicamente printar, né? Aqui ele quer que não tenha nenhuma entrada e que a saída seja olá mundo, programação é muito bom. Basicamente a gente vai vir aqui e vai dar 2 printf, né? Eu estou fazendo no cabeçalho. De novo, vocês não vão escrever no cabeçalho, o cabeçalho é só para ficar salvo. Eu vou criar aqui, mundo. Aí ele vai ficar aqui em cima, eu venho aqui, Ctrl A, Ctrl C, venho aqui no mundo e colo. Já tá prontinho para eu usar. Bom, com o cabeçalho colado aqui no mundo, o João vai dar algumas dicas para vocês de deixar a tela separada em 2. Eu acho bom. Lá na torre da prova, ele é bem grande, então dá para fazer isso aqui. Você fica com bastante espaço para codar. Eu não gostava muito, mas eu vou fazer aqui porque fica mais didático para o vídeo. Então aqui ele quer 2 frases, eu vou dar... Eu posso fazer tudo no mesmo printf, tá? Eu vou fazer tudo no mesmo printf, porque a maior parte de vocês faria com 2. Ó, o primeiro ele quer olá mundo, ponto. Aqui no olá mundo, ele quer que eu pule uma linha. Eu vou ter que dar aqui em cima um barra invertida N para ele pular essa linha para a segunda. Por isso que é importante vocês fazerem o bcrowd, porque o bcrowd, ele usa, entre aspas, o mesmo sistema de correção que vocês vão ter no dia da prova lá, que é online. Então, por exemplo, aqui, ó, ele quer a resposta olá mundo, pula uma linha, programação é muito bom. Logicamente, você pensa o quê? Olá mundo, eu tenho que pular uma linha, programação é muito bom, printei, acabou, vou mandar. Quando você mandar, vai dar erro. Você tem que, aqui não aparecendo, na última linha de todo o programa, você tem que pular mais uma linha para ele entender que ali acabou. Por isso que é importante vocês fazerem o bcrowd. Lá vocês vão ter esse erro toda hora, todo exercício, porque você tem que fazer isso lá. Lá ele meio que te obriga a aprender isso. No dia da prova ele só vai aceitar desse jeito. Aqui, como eu digitei o olá mundo, voltando pro exercício, né? Eu posso digitar o resto. Aqui, como eu já digitei o olá mundo, eu posso ir para a próxima linha. Programação é muito bom. Quando for algo de printar assim, se atentem aos espaços, tá? E aqui, como é a última linha do programa, eu vou ter que dar um barra N de novo. Tem o olá mundo, barra N, ele vai pular uma linha para essa próxima, programação é muito bom, e vai pular outra linha no final do programa, que isso é exigido para correção. Dou um barra N, dou um ponto e vírgula, vou rodar o código. Como eu falei para vocês, ele printou aqui, olá mundo, programação é muito bom. Tá meio bugado, porque o terminal do meu VS Code, ele tá configurado num formato que não tem os acentos em português. Mas isso aqui,
se você jogar, por exemplo, para o corretor online da prova, funcionaria. Aqui não está aparecendo no meu terminal porque eu estou usando o TF-8 aqui. Esse primeiro exercício é básico, é basicamente fazer um Hello World de forma diferente, usando o /N aqui, tem que se importar com o /N no final. Bora pro próximo. Indo pro segundo exercício do simulado do semestre passado, você bate o olho e pensa que é um exercício simples, né, de dobro e quadrado. Eu vou ler um número, vou imprimir o dobro dele e o quadrado dele, simples, pronto, é só isso. Mas tem uma pegadinha nesse exercício aqui, que se você não souber, você vai perder o exercício. E não tem como fazer se você não souber o que fazer nessa situação. Aqui ele fala que a entrada é um número inteiro de 0 até 10 elevado a 7. A pegadinha tá justamente aqui. Mudando de tela já, eu fiz meio que um esquema para vocês entenderem aquilo que a gente falou lá no início do vídeo. Isso vale tanto para inteiro quanto para float, só que float muda o nome da variável. O inteiro, ele é como se fosse essa caixinha aqui. Ele vai ter no máximo esse valor aí, 2.147.483.647. Seria 2 vezes 10 elevado a 9. Aqui vocês já perceberam, né? Quando a gente fizer, por exemplo, o quadrado de um número desse extremo aqui, ó, 10 elevado a 7, ele vai cair um número muito maior do que 10 elevado a 9. Quando acontece isso, ele estoura a variável inteira e ele vai dar um tanto de... Eu não sei nem explicar isso, o que ocorre, né? Ele vai pegar um tanto de lixo de memória, sei lá, e, tipo, não vai dar a resposta que você quer, que seria o dobro de 10 elevado a 7, que estouraria o tamanho dessa variável. Passando para a próxima, que é a long, ela pode ter dois valores diferentes, por isso que é meio estranho. No Linux, ela tem um valor e no Windows tem outra. Ela pode ter tanto 10 elevado a 18 em 64 bits, ou ela pode ser 32 bits com o mesmo valor de um inteiro normal. Ou seja, dependendo do sistema e das variáveis de ambiente que você está, do seu compilador, pode ser um valor diferente. Aqui a gente quer aumentar o valor desse inteiro para fazer esse exercício do dobro corretamente. Então a gente não pode brincar com, ou é 64 bits ou é 32 bits. É claro que tem como você aprender isso e ver, em qual sistema é 64 bits essa variável, em qual sistema é 32. Aqui a gente vai usar o long long, que seria a outra caixinha, que é como se fosse a expansão do inteiro e do long. Ele é a variável máxima inteira, ele vai ser sempre 64 bits em qualquer sistema, então ele vai ter sempre 10 elevado a 18. Então essas três variáveis aí são o tipo de inteiro do C. A gente também tem a float, que seria a normal, relacionada ao inteiro, só que número com vírgula, double e o long double. Voltando para o exercício, aqui ó, mesma coisa, com o cabeçalho, dobro.c, pego o cabeçalho e jogo aqui dentro. Beleza, eu vou ter que escanear um número. Esse número pode ser até 10 elevado a 7, ou seja, ele pode ser um inteiro normal. Mas eu já vou colocar ele como long long para eu poder mexer com esse número com contas. Então, vou vir aqui, long long. Você não precisa colocar int, long long já basta. Entrada. Aqui embaixo eu vou dar um scanf, vou escanear esse número. Para escanear o inteiro, geralmente você usa porcentagem D, certo? O long long você vai usar porcentagem LLD. Como é só um número, não preciso colocar mais coisa, vírgula, vou colocar ele na variável entrada, sempre com o e comercial. Eu vou fazer do meio direto, que isso até você ganha tempo na hora da prova. Eu vou printar long long, como aqui é o dobro e o quadrado pulando uma linha, vou pular uma linha e vou printar outro long long. Pulo uma linha de novo, que é a linha final do programa. O primeiro vai ser o dobro. Entrada vezes 2. E o segundo vai ser entrada vezes entrada. Ponto e vírgula. Aqui a gente já parou num código que tem casos de teste. Eu recomendo vocês testarem nesses três aqui. Geralmente vai ter 3, 4. Testem todos para ver se o programa tá certo. Porque geralmente você pode passar no primeiro, não passar no segundo, passar no terceiro. Tá, seu código ainda tem algum erro. Se passar nesses três, testa nos extremos, porque aqui ele não tá dando os extremos, testa no extremo, 10 elevado a 7. Com o programa rodando, aqui ele já me pediu um número, né? 10, tem que me dar 20, 100, ó. 20, 100. 30, tem que me dar 60, 900, me deu 60, 900. Esse número aqui, 51, 00, 200. 10, 200, 400. 10, 200, 400. 260, 120, 260, 120, certo? Oi, beleza. Passou nos três, testa também com os extremos, só para ver se o programa não dá pau. Então, eu vou colocar aqui 1 seguido de 7 zeros, que é o extremo que o programa me dá. Ó, foi certo. Deu o dobro e o quadrado certinho. Vamos tentar com o inteiro para ver o que acontece? Vamos colocar o mesmo número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, o programa simplesmente quebrou porque estourou a variável. Ele conseguiu fazer o dobro certo, mas com o quadrado ele estoura o tamanho da variável que a gente viu aqui, que seria esse aqui de 2 bilhões. Então, a gente necessariamente, nesse tipo de exercício, precisa usar long long. Bora lá, exercício 3. O 3 aqui,
no briefing da questão é sobre resto da divisão, eu simplesmente vou ter que imprimir o resto da divisão. Ele vai de 1 até 2 a 31. Eu posso fazer com inteiro. Tem um operador que faz isso pra gente. Esse exercício é basicamente ensinando a gente a usar esse operador. Na prova, se vocês não quiserem ficar lendo, ficar sabendo o valor de variável, tá, até onde vai, usa long em tudo. A real é que, tipo, não precisa ficar sabendo sobre intervalo, não. Não viu que o número é grande? Bota long lá. Tipo assim, vocês não estão se preocupando com memória, não, filho. Usa a variável maior que tem e é isso aí. Vocês vão ter que se preocupar com memória em alg2, em estrutura de dados. Aqui não. Aqui só joga long e pega teus pontos, filho. Mesma coisa. Como aqui é o resto? Resto.c. Pega o cabeçalho, jogo aqui. Eu vou ter que ler 2 números, né? Na mesma linha. Eu posso fazer isso com scanf, mas antes eu tenho que digitar a variável que eu vou ler. Long, num 0, num 1. Eu não preciso de outra, né? Porque eu poderia fazer no printf direto, que é o que eu vou fazer. Aqui eu vou ler 2 números, porcentagem LLD, espaço. Aí, o que eu tô falando pro meu compilador aqui? Esse espaço aqui diz o quê? Ignore todas as outras coisas que não forem um número e depois leia outro número. Eu posso, por exemplo, digitar 1 milhão de espaço depois e depois digitar 2. Ele vai ler o 1 e o 2, porque esse espaço está informando para ele ignorar tudo entre os 2 números. O primeiro eu vou colocar no 0 e o segundo eu vou colocar no 1. Depois vou printar o inteiro também, long, barra n, sempre tem o barra n, sempre lembrem do barra n, pelo amor de Deus. Isso vai ser muito importante para as próximas ainda, quando a gente começar a trabalhar com laço de repetição. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir o resto da divisão do num 0 pelo num 1. O operador que eu vou usar aqui vai ser o de porcentagem. Ele indica que é o resto da divisão. Rodar o programa para testar. 20, espaço 3. Deu 2, certo? Como da saída. Aqui, ó, ele espera 2 números sempre, sempre. Vou mostrar para vocês. 59, tem que dar 5, né? 50. Vou colocar 1 milhão de espaço. 9. 5. Entenderam? Ele ignora todos os espaços por causa desse espaço aqui no meio. Qualquer coisa que não seja um número. 540, 20. Beleza. Manda o exercício lá, manda o arquivo e passa pro próximo. Quarto exercício do simulado. Esse aqui, ó. Olha o tamanho desse texto, filho. Parece que tu tá fazendo uma questão do vestibular. É que nem eu falei. Tu começa olhando a entrada e a saída. Aqui ele fala que vai ter um número inteiro m, que representa a velocidade, tá? Beleza. O m vai ser até 110. E um número v que representa a velocidade no momento que foi atuado. E a saída tem que ser um número d, que representa quantos quilômetros por hora o automóvel estava em relação ao máximo permitido na pista. Beleza. Eu não preciso nem ler isso tudo aqui para entender que eu faço 75 menos 60 e imprimo 15. Entendeu? Você pegou a lógica do programa, é a mesma coisa para vestibular, guys. É a mesma coisa. E, tipo, o tempo é muito importante na prova. Lê a entrada, lê a saída. Aqui você já pega. Eu não preciso ler isso tudo aqui. Velocidade. Copia o cabeçalho que eu fiz. Joga aqui. Eu vou ler 2 números, né? Esse aqui ele falou que é um inteiro de 110 e outro número inteiro. Até 110 também. Ele falou que seria 2 números inteiros normais, não deu um intervalo, então eu posso fazer com o inteiro normal. Eu não preciso nem identificar, né? Mas vou identificar certinho. MV, vou dar um scanf, vou ler um inteiro, espaço, outro inteiro. Primeiro eu vou colocar em M, segundo eu vou colocar em V. Depois vou printar outro inteiro, barra N, lembra do barra N. Vou printar o V menos o M. Vamos testar o código, 60, 75, 15, 90, 80, menos 10. Simples, a gente fez um exercício que era para ser demorado, não de você fazer ele, mas demorado porque você ia ter que ler isso tudo aqui. A gente conseguiu pular tudo e fazer o exercício só lendo a entrada e a saída e os exemplos. Vamos pro próximo. Exercício 5, esse aqui já é um pouquinho mais complicado, porque, que nem eu falei, você consegue ter uma noção do que você vai ter que fazer pela entrada e pela saída e pelos exemplos, mas tem informação no enunciado que você tem que pegar. Então, primeiro, ele vai querer, com o método que a gente está fazendo, entrada. Para cada caso de teste, há uma linha indicando um valor decimal, então eu já sei que eu vou ter que usar float. Ele não falou em intervalo, então eu vou usar float normal. Do preço do etanol seguido por outra linha decimal com o preço da gasolina. Ou seja, eu vou poder usar float normal que não vai estourar. A saída, para cada caso de teste, o programa deve imprimir uma linha contendo a palavra etanol ou gasolina, indicando qual combustível ideal para a geada. Aqui a gente vai ter que usar estrutura condicional já, que ele quer, aqui ó, a geada acredita na crença que o valor do etanol forá até 73% do valor da gasolina. Abastecer com combustível vegetal é vantajoso.
Essa seria a informação que eu teria que pegar no enunciado da questão. Vamos lá, cabelos.c, copiar o cabeçalho, beleza. Eu vou ter que ter dois números, o do etanol e o da gasolina. Float, etanol, gasolina. Vou escanear os dois. Opa, já estava escaneando inteiro. Etanol, é o etanol primeiro, né? É o etanol. Gasolina. Beleza, aqui a gente já pode fazer o nosso primeiro if, que vai ser o if se eu for usar etanol, né? Se ele for até 73% do preço da gasolina. Vou abrir um if. Se o etanol, ou seja, o valor do preço do etanol que a gente está vendo ali, for menor ou igual que 73%, então 0,73 do preço da gasolina, abrir uma chave, eu vou printar etanol. Etanol, barra N, não esqueçam do barra N. Vamos testar o primeiro ali do etanol para ver se está certo? 4,607, 6,599. O que eu falei do espaço ali, ele também considera quando você pula uma linha. Então, ele sempre vai ler dois números, independente da letra. Se você quer o número, ele sempre vai pegar dois números seguidos. Beleza, funcionou. Por quê? Porque esse preço aqui é menor ou igual que 73% do preço da gasolina. O que eu poderia fazer aqui? Eu posso vir aqui, criar esse if aqui, colocar outro embaixo e simplesmente colocar etanol maior ou igual que 73%. Maior ou igual não, na verdade. Maior que 73% que o preço da gasolina. Aí eu venho aqui, digito gasolina. Vai funcionar? Vai. Só que tem outras formas e eu vou ensinar todas para vocês. Por exemplo, aqui não vai dar nessa situação. Mas desse jeito que está aqui, são duas condições separadas, ou seja, eu posso ter uma condição só executando, ou eu posso executar as duas de uma vez. Aqui não vai dar, porque não tem como ele ser maior e menor ou igual que 73. Mas tem situações que isso vai ser bom, que você vai querer executar os dois ifs. Se eu faço isso, mas com um else if, aí eu abro outra condição, pego aqui essa linha, coloco maior, e aqui eu dou o printf gasolina. O que está acontecendo aqui? Ainda assim, mesmo sendo o mesmo if, eu só posso ter uma condição executada por vez. Se for menor ou igual que 73, ele vai executar esse bloco aqui e parar. Se não for menor ou igual a 73, ele vai ir para o próximo if. Se for maior que 73, aí ele vai executar esse bloco do código. Se eu tivesse, por exemplo, vários else if aqui, finge que são diferentes. Vamos supor, ele verificou esse aqui, não é. Verificou esse aqui, não é. Aí vamos supor que aqui, nesse else if aqui, ele chegou numa situação verdadeira. Ele vai executar esse printf gasolina, e esses de baixo aqui, mesmo se fossem condições diferentes, para ele não existe, porque é um else if. Então ele vai parar aqui. E tem o else também. Basicamente eu estou falando aqui, se o etanol for menor que 73% do preço da gasolina, eu vou imprimir etanol. Se não, imprima gasolina. Então, basicamente, qualquer valor que não for menor ou igual a 73% da gasolina, eu vou imprimir gasolina. Eu não preciso fazer mais conta, porque são só duas condições. Eu poderia fazer isso com aquele tanto de else if que a gente fez. Eu poderia, por exemplo, ó, combinar if, else if, e no final simplesmente colocar um else. Daria certo. Ele iria executar pelo menos uma dessas condições. Se ele executar do meio, ele para. Aqui eu vou usar o else, que seria o mais clean. Gasolina. Beleza, vamos testar ali o que dá gasolina. Vou fazer copiando dessa vez. Gasolina. Beleza, foi certinho, foi que nem eu falei para vocês. If etanol, beleza, não é menor que 73% da gasolina, ele executa esse bloco aqui. Simples e rápido. O próximo exercício, mesma coisa, como a gente fez já 1 milhão de vezes. Bel.c, pega o cabeçalho, joga o cabeçalho aqui. Mesma coisa, entrada e saída. Eu vou ter um número real, beleza, vai ser um float, indicando o valor em dinheiro, seguido de um espaço e um valor do pacote de figurinha. Beleza, vai ser um float também. Vou declarar as duas. Float x, y. Já vou escanear as duas, né? Como vai ser sempre 2x. Beleza, agora vamos pegar mais informação. Será representada por um número inteiro, indicando a quantidade de pacote de figurinha, seguido de um espaço e o troco. Beleza. Beleza, para printar quantos pacotes de figurinha eu vou poder comprar, eu posso começar para um printf, porcentagem de, não vou fazer o troco ainda. O que eu vou fazer? Eu vou dividir x pelo y, mesmo sendo dois floats. Aqui a gente vai ter que usar uma coisa um pouquinho mais avançada. Provavelmente vocês vão ter que ver no Bcrowd se vocês fizerem lá. Chama casting. Aqui o casting, ele permite a gente dividir dois floats, por exemplo, e pegar o valor inteiro dele. Porque, por exemplo, aqui, 12 e 0,7. Se eu abrir a calculadora e pegar 12 dividido por 0,7, ele me daria isso tudo de casa decimal. Só que eu quero disso aqui, dessa divisão de dois floats, imprimir um inteiro. O que eu vou ter que fazer? Eu vou dividir os dois floats
e depois vou transformar em inteiro. Aqui no printf, eu vou imprimir o inteiro e eu vou dividir o x pelo y, certo? Aqui ele vai me dar um valor errado, 12.00, 0.70. Me deu um valor errado, certo? Era para me dar 17. O que eu vou fazer? Eu quero que esse valor seja um inteiro. Eu vou abrir uma parênteses aqui. Aqui eu vou abrir um parênteses int. Esse int aqui, o escopo dele é só o x. Então, eu estou transformando só o x em um inteiro. Eu quero que seja a conta inteira. Então, eu vou abrir parênteses aqui. Beleza. Agora, essa conta inteira aqui, mesmo sendo dois floats, eu estou transformando o resultado dela em um inteiro. Quando eu colocar 12.00, 0.70, ele vai me dar 17, que é o tanto de pacotes de cartinha que eu vou conseguir comprar. Agora vamos falar do troco. Eu vou imprimir um float. Aqui ele me fala especificadamente que o troco vai ser com 2 casas decimais. Então eu tenho que especificar isso no compilador também para ele imprimir 2 casas decimais. Antes do F aqui, eu venho e coloco um ponto 2. Estou especificando que eu quero só 2 casas e não posso esquecer do barra N. Aqui eu vou dar um vírgula. Aqui eu posso aproveitar dessa conta que a gente fez. Então eu vou vir aqui, copiar ela. Por exemplo, vamos fazer nesse último caso. Essa conta aqui eu sei que vai me dar 17. Eu preciso de 0.10 de troco. Se eu sei que eu tenho 17 pacotes e cada um custa 0,70, eu vou multiplicar isso aqui por 0,70. Vai me dar o valor. E aqui na frente eu tiro 12. 12.0. Porque se eu só tirar 12, ele vai me dar um valor inteiro na maior parte das vezes. 12.00, 0.70. Beleza, eu tenho 17 pacotes de figurinha que eu consegui comprar e vou ter 0,10 de troco. Vamos testar com o outro caso. 10.50, 1.50. Beleza? Beleza, já achamos um caso em que nosso programa não dá certo. Por que nosso programa não dá certo? Porque, meu Deus do céu, cara. Aqui eu estou multiplicando por 0,70, que é o preço da carta. Beleza, só que o preço da carta muda de entrada para entrada. O que eu vou ter que fazer? Mudar isso aqui de 0,70 para o preço da entrada que eu digitar, que foi o Y. A entrada, a mesma coisa, tá um valor fixo só para a entrada de baixo. Eu vou ter que mudar para a entrada que eu digitar aqui em cima. Então, 12.00, 0.70. Beleza, deu certo, 17.010. Vamos para o primeiro, 10.50, 1.50. Olha lá, 7, R$0 de troco. Beleza. Por isso que é importante debugar e testar. Tipo, eu nem fiz isso de propósito, tá, guys? Eu errei mesmo fazendo com vocês. Isso só mostra o quão é importante você debugar um pouquinho aqui e testar nesses casos limite aqui também. Aqui não vai ser tão importante porque é só 100, né? O float já não vai dar nada. Anyway, bora pro próximo. Esse aqui, ele não é tão difícil, mas ele é chato de fazer. Eu vou ter que ler uma entrada de um inteiro, beleza? Até 50, que representa o tamanho em metros quadrados do ambiente. A saída é um valor inteiro, até 200, beleza? Posso usar inteiro, não preciso usar long long. Que representa a energia necessária para iluminar conforme o exemplo. Ok, eu não entendi nada com essa entrada e saída isso aqui. Vou pro enunciado. Isso aqui é basicamente, posso pular, sabe? Isso aqui basicamente é a historinha, né? Aqui você lê naquela leitura com o cérebro desligado. Pode ler, só vai pulando, não acha alguma informação, vai pulando. Beleza, aqui chegou em algo interessante. Tamanho do ambiente em metros quadrados. É a mesma coisa da nossa entrada. 10, 20. Aqui eu já tô vendo que vai se encaixar em um exercício de if, de condições. E a energia, então para um ambiente de menor que 10 metros quadrados, eu vou ter 40 de energia. Para um maior que 10, maior ou igual a 10 e menor que 15, eu vou ter 60. Mesma coisa aqui, ó, 12, 60 watts. Beleza, já peguei o exercício. A gente pode começar. Lâmpadas.c. Copiei o cabeçalho. Eu vou ter um número, né? Então, int. Vai ser metros quadrados, né? Então, a entrada ficaria meio paia. Metros. F, vou ler um inteiro e vou colocar em metros. Beleza. Agora eu vou ter que ver se esse valor está em determinadas faixas. Vamos na primeira aqui, ó, menor que 10. Se metros for menor que 10, vou printar 40 e dou um barra N. Beleza. Agora, para o próximo. Mesma coisa do outro exercício. Eu poderia fazer um caminhão de if, vários if empilhado um no outro. Isso daria a oportunidade de eu executar mais de 2 ifs ao mesmo tempo. Como esse valor não tem, é impossível dele estar em 2 ranges ao mesmo tempo, eu não vou executar 2 ifs. Mas tem situações que eu vou querer isso. A situação mais inteligente aqui é usar else if, que aí fica um bloquinho de if bonitinho. Metros maior ou igual a 10 e menor que 15. Aqui já vem um operador. Poderia ser e ou ou. O e
seria 2 e comerciais. Metros menor que 15. Beleza, se estiver nesse range, eu vou printar 60. Aqui vocês precisam digitar metros de novo, tá? Não dá para fazer, tipo, metros maior que 10 e menor que 15. Você tem que digitar a variável de novo. Ele não sabe qual variável que você quer comparar. Aqui, com o cabeçalho do nosso programa, a gente já pode, tipo, sair dando Ctrl V aqui. Eu vou precisar de mais quanto? 7. Beleza. Vamos fazer o da energia primeiro. 79, 97, 172. Ok, agora eu vou para as condições. Essa segunda aqui, 15, 20. Beleza, 15, 20. Tem um padrãozinho aqui, né? Então eu pego esse daqui da direita e jogo para a esquerda. Então vai ser 20, 25. Beleza, aqui nosso código já funcionaria. Eu já poderia mandar ele para o corretor online que funcionaria. Só que eu vou ensinar boas práticas para vocês. Por exemplo, aqui a gente colocou um if e um tanto de else if. Ok, ele vai executar, vai entrar em alguma dessas condições e vai verificar ela. Se ele executar ela, ele para aqui e não executa para baixo. Ele nem começa a verificar para baixo. Essa última condição aqui, vamos supor que eu teria um bloco de 3 condições. Eu não preciso dessa condição. Se ele verificou se ela é menor que todos esses números, a única condição que sobrou foi essa. Então, eu simplesmente posso colocar else e ele vai printar 172. Vamos colocar aqui, por exemplo, 47, 172, porque ele caiu nesse aqui. Eu não preciso de uma condição, porque eu já verifiquei todas as outras, só resta uma. Mesma coisa, a gente testa os casos aqui, que ele fornece para nós, 60, 130, ok, mais um exercício feito. No último exercício agora, esse aqui é bem fácil de fazer, a gente precisa pegar uma letra e imprimir o valor da tabela ASCII inteiro na tela. Eu trouxe a tabela ASCII para vocês aqui. Essa foto é bem fácil de achar na internet, só pesquisar por tabela ASCII. Aqui vocês podem ver que o A minúsculo tem o valor 97 em decimal. É o que está aparecendo aqui no exercício. A minúsculo, 97. O A maiúsculo, 65. A maiúsculo, 65. É o valor da tabela ASCII dele. Para o compilador, os caracteres têm um valor inteiro, um valor hexadecimal, o que seja, mas eles têm um valor. Aí a gente pode imprimir eles. Isso abre precedentes para nós, que estamos mexendo com tabela ASCII, por exemplo, e sabe que o compilador tem um valor para cada caractere, tem padrões. Por exemplo, se eu quiser imprimir um caractere, por exemplo, ler um caractere maiúsculo e imprimir ele para minúsculo, por exemplo, do A maiúsculo para o A minúsculo, eu vou ter que somar 32. De 65 para 97, eu somo 32 e vou imprimir o A minúsculo. Eu vou fazer isso com vocês, vai ficar mais fácil de entender. Mesma coisa, copio o cabeçalho, ASCII.c. Beleza, eu vou ler um char. Como eu declaro um char? Char entrada. Vou ler esse char, porcentagem C, entrada. Beleza, para eu imprimir o valor da tabela ASCII dele, eu simplesmente imprimo o inteiro. E aí eu vou colocar ele aqui, mesmo ele sendo um char, ele vai imprimir o inteiro. Não esqueci do barra N. Beleza. A, 97. A maiúsculo, 65. Basicamente, esse aqui é o exercício. Se vocês quisessem mandar, já está feito. Eu vou explicar um pouquinho a mais aqui, porque provavelmente pode ser algum exercício parecido com isso que caia na prova. Vamos supor que ele pediu para a gente converter um maiúsculo para minúsculo sempre. Beleza, eu vou ler. Eu sei que esse char sempre vai ser maiúsculo. Quando eu fizer aqui o entrada, eu vou colocar entrada mais 32. Eu sabendo que ele é sempre maiúsculo, opa, esqueci aqui, eu tenho que mudar para char de novo. Beleza, consegui fazer o maiúsculo virar minúsculo só somando valores. Vamos, B minúsculo, beleza. Se eu quisesse fazer o contrário, transformar de minúsculo para maiúsculo, era só tirar 32. Fica de exercício para vocês aí fazerem. Testem, tá? É bom testar, porque esse exercício é manjado já. Faz um programa que lê um char, que nem eu fiz aqui. Depois, ele identifica se esse char é maiúsculo. Se ele for maiúsculo, ele transforma para minúsculo. Se o char for minúsculo, ele transforma para maiúsculo. Fica aí um bom exercício para vocês testarem. Provavelmente vai ser algo parecido com isso se cair na prova. Aí vocês vão ter que testar basicamente tudo que a gente viu hoje, né? Vão ter que testar char, vão ter que testar condicional. Vai ajudar vocês bastante a aprenderem sobre isso aqui. É legal dar uma estudadinha a mais do que só esse exercício aqui, que ele é bem fácil. Bom, é isso. Eu fiz todos os exercícios com vocês, dei algumas dicas de como vocês podem se dar bem nessa primeira prova. Eu vou postar esse vídeo bem antes, para vocês poderem estudar, bem antes do simulado, bem antes de tudo. Eu sinto que essa primeira prova, se você pegar o jeito, você vai bem em todas as outras. Então, por isso que eu tô priorizando lançar esse vídeo bem no inicinho, que vocês estão começando. Eu espero que ajude vocês a estudar, a entender um pouquinho mais.
Não esqueçam do Bcrowd, faça o Bcrowd para ter repertório, faz esse exercício também. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda lá no Whats que eu respondo e tentem fazer aquele exercício que eu passei, tá? Tchau, bons estudos!